O Moraes conseguiu ultrapassar todos os limites da insanidade. Pela primeira vez da história do mundo, teremos instituições em inquérito policial. Moraes inclui Receita Federal e COAF em inquérito das fake news, o famoso inquérito do fim do mundo. Gente, vocês estão entendendo a gravidade disso? Instituições incluídas em inquérito. Isso nem no pior pesadelo existe. Investigações em inquérito servem para apurar fatos e investigar CPFs. Alexandre de Moraes vai investigar instituições. E nós não estamos falando de qualquer instituição. Nós estamos falando de instituições que já têm caráter investigativo. Ele vai investigar a Receita Federal e o COAF, órgãos que já têm a finalidade investigativa. Isso significa que nada mais é impossível para ele e para o STF. Lembram que eles já indiciaram o Elon Musk? Ministro alega que há suspeitas de vazamentos de dados fiscais de integrantes do tribunal em investigação sobre caso Master. Gente, esse inquérito das fake news, ele nasce em 2019, ou seja, já está indo para 7 anos de existência. É o inquérito mais longo da história do país. Há decisões do STJ e do STF mandando trancar investigações que duraram 5 anos, só para vocês terem noção. Essa já está indo para 7. E esse inquérito começou para apurar crimes contra a honra dos ministros e contra o STF. Mas esse inquérito que nasce com essa finalidade não teve essa finalidade. Hoje, tudo está no STF por causa desse inquérito. Pensem em todas as investigações e todos os processos que estão no STF hoje. O que o STF faz? O STF justifica isso dizendo serem investigações e processos com desdobramento do inquérito das fake news. Então, por que hoje não se preocupa mais ter o investigado ou não ter prerrogativa de foro? Ter o acusado ou não ter prerrogativa de foro? Não importa se o investigado e o acusado não têm prerrogativa de foro. Ele é investigado no STF. Por quê? Porque o STF assim decide e usa esse inquérito das fake news para isso. Diz que o caso é um desdobramento desse inquérito e pronto, puxa para o STF. Então é esse inquérito que eles usam quando eles querem fazer busca e apreensão na casa de alguém, quando eles querem perseguir um opositor político. Esse inquérito, como diz o ministro Marco Aurélio, é o inquérito do fim do mundo, porque com ele podem acabar com tudo e com todos, até com a reputação de instituições como Receita Federal e COAF. Gente, eu não consigo explicar para vocês quão absurdo juridicamente isso é. Investigar instituições. Não é exagero, isso é insanidade. É inacreditável. O ministro Alexandre de Moraes incluiu a Receita Federal. A Receita Federal e o COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, no inquérito das fake news. Esse foi o caminho encontrado pelo ministro. Claro, na dúvida, use o inquérito das fake news para investigar um suposto vazamento de informações fiscais de integrantes do tribunal. Não são vazamentos de integrantes do tribunal. O vazamento que ele faz referência é aquele contrato de 129 milhões o escritório da sua esposa, a não ser que o escritório seja dele. Se ele está dizendo que é um vazamento de informações de um membro do tribunal, então aquele escritório e aquele contrato são dele. Aí sim seria o vazamento do ministro. E o outro vazamento são de familiares do Toffoli. Fundos investiram no resort dos irmãos do Toffoli, a não ser, de novo, que o resort seja do próprio Toffoli. Então é isso, gente. Todos os dias uma bomba nova, um absurdo novo, mas nada é impossível para eles. Alexandre de Moraes e Dias Toffoli são capazes de tudo e de qualquer coisa. E já não há mais preocupação com o ridículo, porque um erro jurídico como esse é ridículo. Aí a Receita se manifestou sobre esse ridículo. A Receita Federal disse que recebe diversas demandas judiciais de informação, mas não se manifesta sobre ela pelo sigilo tributário e judicial. A Receita é órgão técnico que se pauta pela legalidade e proteção de dados sujeitos ao sigilo fiscal nas suas ações, respondendo os processos judiciais com base nas informações
de que dispõe, completou. O COAF disse que o caso é tão absurdo que não vai nem comentar. Moraes decidiu então abrir essa nova fase do inquérito do fim do mundo sob a alegação de que as informações publicadas na imprensa podem ter surgido de vazamento da Receita e do COAF. Vamos investigar a Receita e o COAF, então, porque falaram da minha esposa, falaram da família do outro ministro, e quem essa imprensa acha que é para divulgar um contrato de 129 milhões do escritório que minha esposa herdou de mim? Gente, parece que tudo isso tá cada dia mais normal. Mas eu digo para vocês, isso não é normal, tá? Pelo amor de Deus, não se acostumem com isso que nós estamos vendo. Isso é aberrante, isso não é normal e precisamos um dia consertar isso. Por isso eu digo, temos que ter como missão de vida um dia a reforma desse sistema falido de justiça, porque isso é literalmente a falência do direito. Eu sou Jeffrey Chiquini, sou advogado, professor de processo penal e deixo aqui um grande e forte abraço.